Fala galerinha, ligada no canal, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e promessa é dívida, né? Falei do meu time mais cedo, vamos falar um pouquinho do Corinthians? Acesso negado, ê timão, hein? Ê meu Corinthians, ê meu Corinthians, oh meu Deus! Coringão que perdeu pro Huracan de 2-1 na noite dessa quarta-feira, tá? Os gols foram do Siqueira, atacante do Huracan. O gol do Corinthians foi marcado pelo Ranieri. Né? Então vamos dar um adianto, explicar direitinho o que aconteceu. O Corinthians, vou deixar a imagem aqui em cima para vocês. Ele vai a campo num 4-3-3, né? Num falso 4-4-2, com Donelli, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranieri, Martinez, Carrilho, Memphis Depay, Romero e Yuri Alberto. Detalhe, como o Memphis Depay, né, ele estava jogando como um 10, o Corinthians entrava como um 4-4-2, mesmo na formação acima você vê da disposição um 4-3-3, né? 4 zagueiros, 3 meias, 3 atacantes. O Corinthians ele toma o gol e com 5 minutos de jogo, né, uma falha defensiva, o Donelli acaba não alcançando a cabeçada do Siqueira. Falha defensiva. E já tinha mais ou menos um ano que o Siqueira não fazia gols, tá, gente? Um ano. O Siqueira não fazia gols desde maio do ano passado. O Corinthians empata com o gol do Ranieri numa jogadaça do Carrilho. Como joga bola o Carrilho, tá? Como joga bola. Eu me furto a dizer porque quando o Corinthians trouxe o Depay, eu falei que a melhor contratação do Corinthians se chamava Carrilho. E eu imaginava o Carrilho jogando de atacante na época, né? Nem de volante, eu imaginava ele jogando. E foi uma grata surpresa ele jogando de volante. O Corinthians não vai bem no primeiro tempo. A mexida do Ramon em colocar o Depay para jogar de camisa 10 não dá certo. O Romero desaparece, você não escuta o nome do Romero no primeiro tempo, você não escuta, tá? E o Yuri fica sozinho. E aí tem os problemas do Yuri. O Yuri ele não consegue, né, fazer uma grande temporada. Ele teve seus gols nos clássicos, foi decisivo contra o Santos, foi decisivo contra o Palmeiras, mas ele não conseguiu ser decisivo. E ontem ele teve 3 chances em que ele acaba não conseguindo marcar em nenhuma delas. 3 ótimas chances ele não consegue. Né? Visto isso, eu achei que quando o jogo termina no primeiro tempo, o Ramon fosse refazer a cagada que ele fez. Né? Não deu certo. Você tentar o Depay de camisa 10, o Depay ele não joga de camisa 10 no Corinthians, ele não jogava no Barcelona, ele não jogava no Atlético de Madrid, ele não jogava de 10 no Manchester United, ele nunca foi um camisa 10. Né? Ele foi um atacante de certa mobilidade, mas que não entregava a ligação, né? O passe e a quebra de linhas que o camisa 10 normalmente costuma fazer. Tá? Quando termina o primeiro tempo, eu achei que o Ramon fosse arrumar a cagada. Tira o Romero, volta o Depay para o seu lugar de origem como atacante, coloca o Coronado como camisa 10 no lugar do Depay, e aí você tem o 4-4-2 mantido. Ele fez uma salada de frutas, adiantou o Depay, manteve o Yuri, e aí ele tira o Romero e ele bota o Giovani. O Giovani já tinha um tempo que não jogava, o Giovani não entrega, e o Giovani tem a mesma questão do Depay. O Giovani não é meia. E aí conta muito contra o Ramon essa questão, porque fica difícil defender o Ramon, fica difícil tentar entender qual foi a leitura de jogo, o que ele esperava. Ele esperava avançar com as linhas, né, ter mais gente povoando o ataque, com os laterais subindo, já que o Huracan ganhava o jogo? Era um erro, porque o Huracan também ia ter o espaço do contra-ataque. E com uma defesa mais lenta, o Gustavo Henrique é um zagueiro muito lento e o Bidu não é um cara de recomposição boa. Em tempo de bola e velocidade, o mais rápido da defesa do Corinthians era o Félix Torres. E nem é um zagueiro tão rápido. Então não dá para entender o pensamento do Ramon. Quanto ao Depay no segundo tempo e no primeiro tempo, o Depay foi uma nulidade, o Depay foi uma negação. Exceção o lance que ele quase marca um gol antológico do meio de campo, ele não consegue entregar nada. Ele não consegue fazer nada. E aí fica o questionamento. Era necessário você ter um Depay? O Depay tem ótimos números, tá? Eu vou deixar aqui em cima os números do Depay. Ele tem 31 jogos e acho que são 20 participações em gols, aproximadamente. E quanto mais participações em gols, mais ele entrega. Quanto mais ele entrega, mais ele recebe por isso.
O Depay ele tem um salário base de 3 milhões e meio que pode chegar, de acordo com as suas bonificações, participações, em até 5 milhões. A gente está falando de um contrato por ano de 65 milhões, onde ele pode chegar. É muita grana. Para ganhar 65 milhões, o Depay tinha que literalmente ganhar a Libertadores sozinho. É um valor assim astronômico, né? A gente falou do Oscar no outro canal, no outro vídeo, que ganhava 2 milhões. A gente está falando do Depay que ganha quase o dobro, né? Exceção ao Neymar, que é o Neymar que ganhou o que o Neymar ganhou, né? Que tem o know-how que o Neymar tem. O Neymar vem para o Santos com um determinado tamanho. Se entende, o Neymar ganhou o que ele ganha. O Depay, ele foi uma oportunidade de mercado muito boa, joga muito bem, mas falta entregar contra times maiores. Dito tudo isso, eu vou deixar aqui as estatísticas, né? O Corinthians chuta 14 vezes contra 7 do Huracan. Das 7 vezes que o Huracan chuta, 3 chutes vão no gol. O Huracan tem 2 chutes para fora e 2 chutes bloqueados. Desses 14 chutes do Corinthians, apenas 3 vão no gol, né? E não são assim defesas milagrosas, né, do goleiro Galindes. Pelo contrário, né? Algumas até... Tirando do lance do Depay, eu não consigo lembrar de uma defesa monumental do Galindes, tá? Corinthians tem muitos chutes bloqueados, se eu não me engano são 5 chutes bloqueados, né, que o Corinthians tem, 3 chutes vão no gol e 6 chutes vão para fora, né, para você ver que o Corinthians ele não consegue entregar. Ponto positivo para o Corinthians, olha, é difícil tirar um ponto positivo depois da atuação que o Corinthians teve. Eu deixo o meu ponto positivo pelo Carrilho, que continua entregando muito bem. É o motorzinho do Corinthians, sempre entrega algo, sempre faz algo. Ponto positivo a gente tem vários para elencar. Partida do Gustavo Henrique para esquecer. Ele deu o gol para o Siqueira, o segundo gol, né? Ele escorrega praticamente, dá de cabeça no pé do Siqueira, que faz o gol, fuzila o Donelli. A partida do Depay é uma nulidade. O Romero é uma nulidade. Você não escuta o nome do Romero em campo, até ele ser substituído. E o Yuri Alberto, ele cansou de perder gols, né? Então, eu vou deixar aqui a classificação do grupo. Pro Huracan é muito bom, é o melhor cenário possível, porque o Huracan foi na casa do time mais forte do grupo e bateu nele. Tirou 2 pontos. A ideia do Huracan era empatar o jogo, tirou 2 pontos do Corinthians. O Corinthians pega na próxima rodada, né? Vocês estão vendo aqui o América de Cali, né? E o Corinthians vai jogar fora de casa. Já vai ser um jogo difícil para o Corinthians, enquanto o time do Huracan pega o reserva do grupo, que é o Racing de Montevideo, no Uruguai. É um time muito fraco, muito limitado, né? Se espera, se entende que o Huracan ele consiga ganhar o jogo, né? Se eu não me engano, o jogo é na casa do Huracan, tá? E aí fica um cenário de 6-3, no caso de o Corinthians ganhar o jogo, 6 pontos do Huracan contra possíveis 3 do Corinthians, em que o Corinthians vai ter que correr atrás. Ou de 6-1, caso o Corinthians empate. Mas eu não vejo o Corinthians perdendo... Perdão, eu não vejo o Huracan perdendo para o Racing do Uruguai, tá? Não vejo. Acho que o Corinthians vai ter jogo difícil, vai ser um jogo complicado. Ponto mais complicado ainda, só passa direto para as oitavas de final o primeiro colocado de cada grupo. Se o Corinthians fica em segundo lugar, é diferente da Libertadores, ele vai ter que jogar um playoff contra o terceiro colocado de algum dos grupos da Libertadores. E aí, meu amigo, pode cair muita gente qualificada no terceiro lugar. Pode cair Barcelona, pode cair São Paulo, pode cair Tajeres, pode cair River, pode cair Bahia, pode cair Inter, né? Pode cair bons times ali. Então se fosse o Ramon, eu teria uma determinada preocupação com a Sul-Americana, que eu acho que é uma das grandes chances de Copa que o Corinthians pode ter ao longo desse ano. Tá bom? Galera, esse foi mais um Zona Mista. Meu nome é Fernando. Eu peço que você curta, comente, compartilhe o canal. Deixe a sua inscrição para mim e ative o sininho aí em cima, tá bom? Amanhã tem mais vídeo com vocês. Boa noite e fiquem com Deus.